possamos celebrar a Cristo nesse momento, adorando, glorificando e aproveitando bem essa oportunidade que o Senhor nos dá de podermos estar mais uma vez na casa e na presença dEle. Glória a Deus! Vamos celebrar a Cristo? Glória a Deus! Que nós possamos entronizá-lo, não somente no momento que nós estamos aqui, adorando e glorificando o nome santo do Senhor, mas no nosso dia a dia, amém? Glória a Deus, aleluias.
Glória a Deus. Aleluias. Deus, Ele é poderoso. Deus, Ele é tremendo. Deus, Ele é grandioso sobre as nossas vidas. Aleluias. Santo és tu, Senhor. Com Deus o Altíssimo.
Glória a Deus, aleluias, boa noite, queridos, tudo certo com vocês? Como é bom a gente poder tirar esse tempo, né, para louvar e adorar o nosso Deus. Isso é muito glorioso, é muito gratificante. Queridos, vamos passar então para os recados, né, mas antes, as crianças, lá atrás nós temos culto infantil, fiquem à vontade, lá tá pronto. Vamos passar então para os nossos recados semanais, né? Toda terça-feira nós temos culto online, ainda permanece dessa forma, né? Às 19h30. Então a gente convida a vocês que estejam conectados com a gente toda terça-feira às 19h30. É muito importante a gente estar ligado e receber da palavra de Deus. Amém? Toda quarta-feira às 20h nós temos também o projeto Zaqueu, um projeto da igreja, da UVEC Igreja, né? Que também tem toda quarta-feira às 20h uma palavra para mim, uma palavra para você que está aqui, uma palavra para você também que está em casa nos assistindo. Amém? Anotado aí, toda quarta-feira às 20h, projeto Zaqueu. Glória a Deus. Queridos, todo sábado, né, nós temos 2 sessões de culto. A primeira delas é às 17h, a segunda é às 19h30. Ela acontece de maneira presencial, né? Então você venha, nos convite, né? Nós convidamos a você que está em casa, venha nos visitar, conhecer a nossa estrutura e venha juntamente com a gente unir vidas em Cristo, né? Que é aquilo que a gente leva para as pessoas, para a nossa comunidade. Amém? Então a gente pede também que você se inscreva, né, nos cultos. É muito importante a gente ter a quantidade mínima que é necessária dentro da igreja. Então vai lá, é muito prático, é rápido. Acesse o link e faça a sua inscrição. Glória a Deus. Anotado então nossos recados semanais. Amém? Queridos, vamos passar então para o momento das contribuições. Você que tem ofertado, você que tem dizimado, você que tem contribuído, né? Mesmo que de maneira presencial, mesmo de maneira online, para você que está nos assistindo em casa, já temos aí o link, né, para você fazer a sua contribuição. E você que vem de maneira presencial, nós temos o gás do filácio na entrada, temos álcool em gel para você fazer a sua prevenção, né? Então venha contribuir, né? Venha dar o seu dízimo, dar a sua oferta. Vamos orar então? Feche os teus olhos, você que tem contribuído então, e receba essa oração. Glória a Deus. Deus tremendo, Deus poderoso, Deus santo. Oh Deus, Tu és merecedor de toda honra, toda glória, merecedor de todo louvor, de toda adoração. Oh Pai, só por estarmos aqui, Senhor, já é uma maneira, Senhor, extraordinária de Te render, Senhor, louvores e adoração. Oh Pai, Te pedimos pela vida do dizimista, oh Deus, pela vida do ofertante, Senhor. Oh Pai, primeiramente pela vida do dizimista, que Tu venha repreender todo o mal, que Tu venha repreender tudo aquilo que vem de encontro à vida do dizimista, Senhor. Este Pai que está, oh Deus, fazendo, Deus, a Tua ordenança, Senhor, de trazer, Deus, o dízimo na Tua casa. Oh Deus, que Tu venha abençoá-lo de maneira maravilhosa em nome de Jesus. Também Te pedimos pela vida do ofertante, Senhor, aquele, Senhor, que tem vindo, Senhor, semear na Tua casa. Que também Tu venha, Deus, oh Deus, quebrar, Senhor, amarrar, repreender todo o mal na vida do ofertante. E que Tu venha, Senhor, acrescentar cada dia mais a prosperidade na vida dele. Oh Senhor, também Te pedimos pela vida daquele que nada tem, Senhor, nas mãos. Oh Deus, aquele que perdeu o seu ganho, o seu salário, Senhor, o seu emprego, Pai. Oh Deus, que Tu venha abençoá-lo, Senhor, e que ele venha ter convicção. Oh Deus, que as portas já estão abertas, Senhor, e tudo aquilo Tu já fez. Oh Deus, abençoa aquele que também tem, Senhor, contribuído de forma online, Senhor, que tem contribuído dentro da sua casa, Senhor. Faz a Tua obra na vida dessa pessoa, Senhor. Restitui, Senhor, 100 vezes mais, em nome de Jesus. Oh Deus, Te agradecemos, Te louvamos, oh Deus, e sintonizamos tudo aquilo, Senhor, toda adoração a Ti. Obrigado, Jesus, é que nós Te pedimos, é que nós Te agradecemos. Amém, amém, glória a Deus. Queridos, fique com a palavra desta noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, amém. Tudo bem com vocês? Que bom que está todo mundo bem, aleluia. Vamos fazer uma oração?
Glória a Deus. Pai, nós te agradecemos porque nós estamos aqui. Obrigado, Senhor. Obrigado pela vida de cada pessoa que está neste local e pela vida das pessoas que estão nos assistindo, Senhor. Aonde as pessoas estiver, Pai. Que essas pessoas sejam impactadas pelo Teu amor, pela Tua graça. Que o coração delas seja cheio de alegria, de fé e esperança, Senhor. Obrigado por todas as coisas. Nós sabemos que o Senhor é quem nos capacita, é o Senhor quem está dentro de nós e é por isso que nós glorificamos o Teu nome, Senhor. Obrigado por tudo que vai acontecer neste local, por tudo que vai acontecer neste momento. Nós te agradecemos e nós engrandecemos o Teu nome. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. O tema de hoje é sendo guiados pelo que cremos e não pelo que vemos. Amém? Uma das coisas mais importantes para que nós venhamos viver uma vida abundante, a vida que Deus tem para nós, é nós sabermos que nós precisamos ser guiados pelo que nós cremos. A nossa vida, ela não pode ser dita e nem guiada pelo que nós estamos vendo. Porque circunstâncias vêm e vão, mas a nossa fé em Cristo, ela é uma fé estabelecida, ela é uma fé firmada num Deus que não tem fim. Amém? É por isso que quando nós chegamos até Cristo, quando nós começamos a viver um caminho, começamos a viver uma vida com Cristo, nós precisamos viver pelo que nós cremos, viver pelo que nós acreditamos e não mais pelo que nós vemos. Amém? Pode ser que muitas das vezes nós venhamos nos cultos, viemos participar, ouvimos todo o culto, toda terça e todo sábado a pregação, mas ainda muitas vezes nós vivemos pelo que nós vemos, vivemos pela circunstância. Acontece isso na minha vida, a circunstância dita se eu estou bem ou se eu não estou bem. A circunstância dita o meu futuro, se ele será um futuro brilhante ou será um futuro meia boca. É o que eu estou passando hoje, é o que vai ditar o que eu estou sentindo. Mas na verdade que nós não vivemos pelo que nós vemos, mas pelo que nós cremos. E nós precisamos saber que nós precisamos crer da maneira correta. Crer sabendo quem é Deus, porque daí sim, quando eu sei quem Deus é, eu vou crer da maneira correta. Porque eu vou estar crendo num Deus verdadeiro. Amém? Só que a gente tem que entender uma coisa. A gente tem que ter consciência de uma coisa. O diabo, ele é especialista em manipular as circunstâncias, em manipular as situações. Como ele não pode encostar em você, como ele não pode chegar em você, ele vai manipular a situação, ele vai manipular circunstâncias para que você venha a ter pensamentos de tristeza, pensamentos de desânimo, pensamentos de ansiedade, pensamentos de derrota. É isso que ele vai tentar fazer. Ele vai manipular para que daí você tenha esse tipo de pensamento. Para daí você venha tirar o seu foco do que é real e venha focar naquilo que ele está te dizendo, que é uma mentira. Porque tudo aquilo que ele joga para você, tudo aquilo que ele fala para você, e toda circunstância que ele muda, é uma mentira. Não é isso a verdade. A verdade é Cristo. Amém? Ele vai tentar de tudo para que você viva pelo que você vê e não pelo que você crê. Só que quando nós entendemos que se nós vivemos pelo que nós vemos, quando nós vivemos pelo que nós vivemos uma vida limitada. Porque é limitado o nosso campo de visão, é limitado o que nós podemos fazer. Nós somos seres limitados. Só que quando nós vivemos pelo que nós cremos, nós estamos vivendo com base em Cristo. E Cristo não é limitado. E hoje eu vou mostrar para vocês como Cristo não é limitado. Amém? Em todo o tempo que Cristo esteve aqui, Ele nos ensinou que aquilo que nós vemos não é definitivo na nossa vida. Mas aquilo que nós cremos, isso sim é definitivo.
E quando nós cremos que nós somos filhos de Deus, é definitivo na nossa vida. Eu creio em Cristo, eu sou filho de Deus. Isso me define. Agora, quando nós vemos, eu estou passando por uma dificuldade financeira, eu hoje estou pobre, vamos falar assim. Vamos usar essa palavra. Isso não é a verdade. Isso é mentira. Eu sou filho de Deus. Eu tenho todas as coisas, eu posso todas as coisas em Cristo. Não é porque hoje eu não tenho um sustento, não é porque hoje eu não tenho dinheiro que eu sou pobre. Não. Eu sou filho de Deus, eu sou rico. Não pelo que eu vejo, mas pelo que eu creio. Eu creio que eu tenho prosperidade na minha mão. Amém? Um exemplo de que Cristo, desde o princípio, nos mostra que nós precisamos viver pelo que nós vemos, pelo que nós cremos e não pelo que nós vemos. É um exemplo bem, eu só vou dar uma repassada, mas é Mateus. Mateus, para quem não sabe, ele era um publicano. E naquela época, naquele tempo, um publicano ele não era uma pessoa vista com bons olhos. Ele era visto como traidor, ele era visto como corrupto, ele era visto como ladrão, porque ele servia o governo romano. Então as pessoas não eram nada gentis com Mateus, eles desciam o pau mesmo. Só que quando Cristo olha para Mateus, Cristo não vê o que ele fazia. Cristo não vê que Mateus ia, por livre e espontânea vontade de Mateus, ele mesmo ia e cobrava os impostos. Mas Cristo não via isso em Mateus. Cristo não via um ladrão. Cristo via pela fé. Cristo via Mateus salvo, Cristo via Mateus santo, Cristo via Mateus um evangelista, um apóstolo. É isso que ele via em Mateus. Não o que as pessoas todas à sua volta viam e falavam de Mateus. Porque você acha que quando Cristo traz Mateus para o meio do grupo, os outros, ai que legal, Mateus está aqui. Não. Eles pensavam, que Cristo está pensando em trazer esse cara aqui? Sai fora. Eu não vou sentar perto desse cara, nem a pau. Só que até nesse momento, os discípulos também não tinham essa visão de fé ainda. Eles também olhavam pelo que eles viam somente. Dali em diante, Cristo foi ensinando para eles e eles começaram de fato a viver assim. Vivendo pelo que eu creio e não pelo que eu vejo. Amém? Outro exemplo que todo mundo conhece é da multiplicação de pães e peixes. E é isso a gente vai ler. Lucas, o capítulo 6, do versículo 6 ao 10. Vai dizer assim: em outro sábado, enquanto Jesus ensinava na sinagoga, estava ali... não é da multiplicação pão e peixe. Multiplicação pão e peixe é depois. Eu já estou pulando etapa. Primeiro nós vamos ler isso aqui. Em outro sábado, enquanto Jesus ensinava na sinagoga, estava ali um homem cuja mão direita era deformada. Os mestres da lei e os fariseus observavam Jesus atentamente. Se ele curassem aquele homem, eles o acusariam, pois era sábado. Jesus, porém, sabia o que planejavam e disse ao homem com a mão deformada: venha e fique aqui diante de todos. E o homem foi à frente. Então Jesus lhes disse: tenho uma pergunta para vocês. Olha só, que pergunta que Jesus fez. O que a lei permite fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar uma vida ou destruí-la? Depois, olhando para cada um ao redor, disse ao homem: estenda a mão. O homem estendeu a mão e ela foi restaurada. Amém? Essa passagem é muito legal, é muito interessante o que acontece aqui. Porque quando Jesus fala para aquele homem, venha e estenda a mão,
aquele homem ele tinha uma mão deformada. E a gente não sabe como era de fato a mão dele, mas quem sabe estender a mão, fazer esse gesto, deveria doer para ele. Não deveria ser algo muito legal, não. E aí quando Jesus fala, venha, estenda a mão, aquele homem, ele poderia muito bem ter focado na situação dele e falado, mas eu não consigo. Eu não consigo estender minha mão. Ele poderia muito bem ter focado na condição dele. Só que ele fez aquilo que Jesus disse. E aí ele estendeu. E quando ele fez isso, a mão dele foi restaurada. A gente não sabe como que aconteceu, se Jesus chegou, pegou na mão dele, fez uma oração, ou o quê. Só fala ali que a mão foi restaurada e pronto, acabou. Se aquele homem focasse na condição, ele não teria recebido, ele não teria vivido aquilo. Porque a pessoa ter uma mão deformada, ele não poderia trabalhar, ele teria que ser sustentado pelos outros. A gente não sabe, vai que ele vivia ainda pedindo esmola. E a partir daquele momento, não só a mão dele, mas a vida dele foi restaurada. A vida dele foi completamente modificada. Amém? A fé por si só não cria nada. A fé somente dá substância no mundo natural, aquilo que Deus já providenciou para nós no mundo espiritual. Deus já tinha para aquele homem a cura. Deus já tinha, porque a graça estava ali. A graça em pessoa estava ali. Então a cura estava ali. Jesus chegou para aquele homem e falou, vem aqui. Todo mundo já estava, opa, nós vamos pegar esse cara hoje. Porque hoje é sábado, não dá para fazer milagre no sábado. Se fazer... Só que quando Cristo estava ali, a cura estava ali. A bênção estava ali. E Jesus estava disponível para aquele homem. Quem sabe aquele homem não sabia nem o que estava acontecendo. Ouvia falar de Jesus, mas nem acreditava direito. Só que quando ele toma essa decisão de, ok, vai lá. Não sei o que tu vai fazer na minha mão, mas ok. A mão dele é restaurada. A vida dele é transformada. Nós não vivemos pelo que nós vemos. Não é a nossa condição que dita a nossa vida, não é o que você vive hoje que dita o seu futuro. Não, muito pelo contrário, isso não diz nada. É a sua fé, é o seu crer que vai dizer como vai ser o teu amanhã. É o teu crer que vai dizer como vai ser a sua vida daqui a 10 anos, daqui a 2 anos, daqui ó, no mês que vem, em dezembro, como vai ser a tua virada. Amém? Se nós damos mais atenção para as circunstâncias do que aquilo que Deus prometeu para nós, nós vamos viver uma vida medíocre. Nós não vamos viver a vida abundante que Deus tem para nós. Sabe, e aí muitas vezes as pessoas, ai nossa, mas só falam de vida abundante, mas o que é essa vida abundante? Eu não vejo vida abundante. Pois é. Você tem que ver a vida abundante. Você tem que crer na vida abundante. Porque é a mesma situação ali. Ele não tinha a mão curada. Mas a partir do momento que Cristo olha para aquele homem, Cristo não vê a mão dele daquela situação. Cristo vê a mão dele curada, sarada, perfeita. É isso que Cristo viu. Não a mão, nossa, Cristo não olhou, ó, deixa eu te mostrar minha mão aqui. Nossa, tá feia mesmo tua mão, hein? Cristo não falou isso para ele. Cristo não chegou para ele, nossa, você foi atrás do médico, isso aqui não tem jeito. Acabou-se para você. Vai ficar a vida inteira assim. Não. Cristo olhou para a mão dele, viu a mão dele sarada. E porque Cristo viu, aquilo aconteceu.
Cristo teve fé em Deus, que Deus iria restaurar a mão daquele homem. E aí quando Cristo teve a fé, virou uma substância, deu um gás naquilo ali, e aquilo se tornou concretizado. Nós primeiro cremos, nós primeiro temos fé naquilo. Eu primeiro tenho que crer naquilo. Aquilo vai virar um gás, uma substância, vai fazer pô! Daqui a pouco eu vou estar vendo nos meus olhos naturais. Primeiro é o crer, depois aquilo se torna concreto na minha vida. Mas eu preciso crer. Para nós vivermos uma vida abundante, nós precisamos manter o foco em Jesus. E não só manter o foco, mas confessar a nossa confiança em Deus, sabendo que a palavra dele é fiel. Nós precisamos confessar. Não, eu creio, Deus, eu creio que você vai realizar isso aqui. Eu creio que você vai transformar essa situação. Eu creio em você, você é fiel em tudo que você diz. Nós precisamos crer. Agora sim, nós vamos para a multiplicação pães e peixes. Mateus, o capítulo 15, do versículo 32 ao versículo 38. Esse é um outro exemplo que Cristo, desde o momento do ministério, desde o momento que o ministério dele começou, ele sempre nos ensinou a ver pela fé e não pelo que nós vemos. Qualquer passo que ele dava, ele mostrava para os discípulos, ele mostrava para nós, que hoje nós lemos, que nós precisamos viver pela fé. É incrível isso. Mateus capítulo 15, versículo 32 ao 38. Vai falar assim: Então, Jesus chamou seus discípulos e disse: Tenho compaixão dessa gente. Estão aqui comigo há 3 dias e não têm mais nada para comer. Se eu os mandar embora com fome, podem desmaiar no caminho. Os discípulos disseram: Onde conseguiríamos comida suficiente para tamanha multidão neste deserto? Jesus perguntou: Quantos pães vocês têm? 7, e alguns peixes, disseram eles. Então Jesus mandou todo o povo sentar-se no chão. Tomou os 7 pães e os peixes, agradeceu a Deus e os partiu em pedaços. Em seguida entregou-os aos discípulos, que os distribuíram à multidão. Todos comeram à vontade e os discípulos recolheram ainda 7 cestos grandes com as sobras. Os que comeram foram 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Todo mundo conhece as histórias da multiplicação. Essa não é a multiplicação de 5 pães e 2 peixinhos. Essa é outra. Ok? Porque às vezes olha ali 7, mas não era 5 pães e 2 peixes. Não, é a outra. Amém? Jesus multiplicou um monte de coisa. Vinho, pão e para lá e para cá. Amém? Olha o que acontece nessa situação. Como é engraçada, na verdade, essa situação. Porque se eu estivesse ali, eu ia ser da pessoa que fala: tá, da onde é que nós vamos arranjar comida? Eu seria dessa. Todos ali chegaram para Jesus: onde é que a gente vai conseguir comida? Nós estamos no meio do nada, não tem nada, só tem areia, vamos comer areia. Só que eles estavam vendo, eles estavam naquela situação, vivendo por aquilo que eles estavam vendo. E aquilo que eles estavam vendo é que eles não tinham nada. Eles não tinham absolutamente nada. Aquilo que eles tinham na mão, ou no caso, que eles não tinham na mão. Era isso que eles estavam vendo. Só que, por eles ver somente o que estava aqui na minha frente, por eles estar passando por aquela situação só vendo pelo que eles vê. Tá certa a minha frase? Tá. Eles ficaram limitados. Eles estavam limitados aos 7 pães e alguns peixinhos. E aí quando Cristo chega
A graça. Oh, maravilhosa graça. Quando Cristo pergunta para eles, o que vocês têm? Eles falam, só isso aqui, Deus. Só isso aqui, Jesus. Então tá bom, senta todo mundo aí. Vocês também ficam com a boca fechada aí, senta aí. Agora a graça vai se revelar para vocês. Vocês vão ver como ela é ilimitada. Vocês são limitados? Eu não sou, não. Então eu vou mostrar para vocês. E ali ele mostrou de novo. Taca ali de novo. Precisava mostrar mais uma vez? Matinha. Lá foi ele. Mais uma multiplicação. Mais 4.000 homens comeram de 7 pães e alguns peixes. Porque ele não é limitado. Cristo não é limitado. A graça não é limitada. Ela é ilimitada. Nós somos limitados. O que nós vemos é limitado. A nossa força é limitada. Por isso que nós não podemos viver pela nossa força e nem pelo que nós vemos. Porque sempre vai ser limitado. Eu vou olhar para mim e falar, mas eu não consigo fazer isso aqui. Aí eu vou viver a minha vida inteira sem fazer aquilo ali e muito mais que eu poderia fazer, porque eu vejo que eu não consigo fazer. Sendo que, na verdade, Deus olha para mim e o que Ele pode fazer em mim. A obra que Ele vai fazer através de mim. Não é eu que faço, é Ele. E aí, quando a gente fala uma frase dessa, as pessoas só pensam no âmbito dentro da igreja. Pregar, cantar, tocar. Não, gente. É trabalhar, ter uma empresa, é educar seus filhos, é viver com seu marido, com a sua esposa. É tudo. É você conviver com as pessoas na sociedade. Meu Deus, é tudo. Porque a gente é limitado. A gente olha, a pessoa foi mal educada com a gente vai ser mal educado com ela também. Não. Se nós vivemos pelo aquilo que nós cremos, eu vou olhar para a pessoa e eu vou crer que Cristo um dia vai habitar nessa pessoa. Quem sabe não vai ser eu que vou falar para ela, mas alguém, quem sabe, um dia vai falar para ela. Eu vejo aquela pessoa através de Cristo, eu vejo Cristo na vida daquela pessoa. E não o que ela está fazendo. Isso é viver pela fé. Eu vou educar meus filhos por aquilo que Cristo, eu vejo Cristo na vida dos meus filhos. Eu vejo Cristo na vida do meu marido, da minha mulher. Amém? É tudo na nossa vida. Nós vivemos pelo que nós cremos. Na graça, por maior que o problema possa parecer, a solução, ela torna-se possível por causa do amor de Deus. Olha o que diz em Efésios, o capítulo 3, o versículo 20 ao 21. Diz assim: toda a glória seja a Deus, que por seu grandioso poder que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. A graça de Deus supera as nossas expectativas, supera os nossos sonhos. Como? É fácil eu ler isso aqui, mas eu quero viver isso aqui, Sara. Como é que eu vivo? Crendo. Eu creio, eu confesso com a minha boca, eu confio em Deus. Hoje não está fácil? Amém, glória a Deus. Eu sei que amanhã será maravilhoso na minha vida. Eu sei que eu vou viver tudo que Deus tem para mim. Não por causa de mim, mas por causa que Ele disse para mim. Porque Ele disse que eu viveria uma vida abundante. Porque Ele disse que eu venceria. Porque Cristo venceu. É por isso. Eu creio, eu começo a falar, eu começo a confessar, eu começo, Deus, eu confio em você, é você que vai fazer isso aqui, eu confio em você, eu não sei se vai demorar 2, 3, 4, 5, 10, 15 anos. A coisa que eu tenho certeza é que eu vou viver isso aqui. Amém? Cristo supera, aquilo que Deus tem para nós supera as nossas expectativas.
E a resposta que Ele dá para o problema que você está passando também supera a expectativa. Quem sabe você tem um problema dentro da sua casa, com seus filhos que não te obedecem? Vamos colocar assim, um exemplo. E você só quer resolver aquele problema. Só que Deus quer resolver muito mais ainda. Deus vai superar eu não vou só fazer os seus filhos te obedecerem, te ouvirem. Eu vou fazer os seus filhos seguirem a voz de Cristo, serem guiados pelo Espírito Santo. E eles não vão só ser guiados pelo Espírito Santo agora, que são pequenos, agora. Não. Quando eles crescer, eles serão guiados pelo Espírito Santo. E os filhos deles também serão guiados pelo Espírito Santo. E os filhos dos filhos, e assim vai. Eu estou com problema com meu marido, com a minha esposa. Deus não só quer resolver aquela situação ali. Não, Deus quer resolver principalmente dentro de você. Você vai se tornar uma pessoa melhor, seu marido. Vocês vão ter um casamento diferente, restaurado, transformado. Onde vai ter companheirismo, amor, carinho. Vai superar a sua expectativa. Deus não é um Deus fraco. Muito pelo contrário, Ele é forte, Ele é capaz o suficiente para fazer muito mais do que nós imaginamos. Mesmo que eu e você hoje não tenha ideia de como a gente vai resolver o problema ou a situação, uma coisa você pode ter certeza: o Espírito Santo, Ele vai te direcionar para a solução. Sabe? Não vai ser assim também, amanhã está tudo diferente. Não. Ele vai te guiar, Ele vai te dar um caminho. Você decide ou não se segue aquele caminho que o Espírito Santo está colocando na tua frente. É tua escolha. Se você quer seguir, você segue. Se você não quer, ok também. Não siga, pronto. Só que Ele começa a te direcionar para aquilo. Tudo na tua vida vai começar a se direcionar para aquilo acontecer, para aquilo se tornar realidade na tua vida. Amém? Só que muitas vezes tem um grande perigo aqui. Não em relação a Deus, não em relação ao que Deus pode fazer. Não, nunca. Deus, Ele é perfeito e tudo que Ele faz é bom. Mas em relação a nós. Porque nós, muitas vezes, não vemos Deus como Ele é. A Bíblia fala que Deus é bom o tempo todo. Mas nós não vemos, quem sabe, Deus bom o tempo todo. A gente vê Deus bom, mas a gente vê um Deus que daqui a pouco, pá! A gente vê um Deus bom, entre aspas. Sabe? Isso é uma coisa é uma mentalidade tão forte nas pessoas, que as pessoas às vezes nem se tocam que tem essa mentalidade ainda. Elas não percebem. Porque, eu vou dar um exemplo, que tem muito no Facebook. E eu acho tão engraçado quando eu vejo isso, eu fico, não conhece Deus. Essa pessoa precisa ouvir a graça, para daí ela parar de postar isso aí. Quando as pessoas postam, não sei, todo mundo já deve ter visto essa foto aqui no Facebook. Todo mundo já deve ter visto. Mas vamos dizer, tem uma fotinho lá, que está dividida em duas partes. A primeira parte está lá o carnaval desse ano. Esse ano teve, né? Teve. O carnaval lá deles fizeram aquela coisa com Jesus lá e tal, e puxaram, e sei lá o que lá. Nem sei nessas coisas. E a segunda, estava a foto da pandemia, todo mundo de máscara, isso, aquilo, aquele outro.
O que uma pessoa quer dizer com uma foto dessa? Ó, vocês fizeram coisa no começo do ano, vocês brincaram com Deus, viu? Chegou a hora, Deus castigou, deu a pandemia. Não, gente, não é essa imagem que Deus não é assim. Deus é bom. Deus não deu a pandemia, gente. Quantas pessoas morreram nessa pandemia? Você acha que Deus fica feliz com as pessoas morrer? Da onde? Ainda mais que quantas e quantas pessoas morreram sem conhecer Ele de fato? Sabe? Não é essa a imagem que é a imagem de Deus. Deus, Ele é bom o tempo todo. Deus, Ele é bom. Só que por nós não termos uma imagem clara de quem Deus é, nós temos essa imagem meio desfocada de quem Deus é. A gente não vive aquilo que Deus tem para nós. A gente não vê um Deus como um pai. A gente não vê Deus como amor, porque Deus é amor. A gente vê Deus como, Ele ama mais. Brinca com Deus que tu vai ver. Não, esse não é o Deus. A maneira como nós vemos Deus afetará a nossa saúde, a nossa prosperidade, a nossa família e toda a nossa vida. Mesmo que saibamos que Deus é bom, se o enxergarmos como um Deus severo e duro, nós vamos nos relacionar com Ele com base nessa visão. Você vai se relacionar com Deus com medo. Hoje eu me aproximo de Deus, mas eu pisei na bola. Eu vou me esconder, vai que Ele não vai me achar. Se Ele me achar, Ele vai me dar uma coça. Igual criança, quando faz uma coisa que não devia. Eu já fiz isso. Eu desobedeci minha mãe. Falei, mãe, vou brincar com as minhas amigas, mãe. E minha mãe falou, não vai. E eu, tá bom, mãe. Que tá bom nada. Lá fui eu. No meio da brincadeira, apareceu um cachorro. Para mim, o cachorro era desse tamanho, né? Mas sei lá como é que era o tamanho do cachorro. E eu e minhas irmãs e as meninas, e nós, se manda correndo. E nós, correndo, e o cachorro vindo atrás. E daí sabe que tem esse asfalto, não é asfalto, mas essa, como é que é o nome? Essa calçada que é cheia de pedrinha assim. Aquela coisa legal de tu cair. E eu caí e me esfolei toda. E eu pensei, e agora? Como é que eu vou chegar em casa? A cena de eu e a minha irmã sentados no meio fio 1 hora, pensando no que nós ia falar para minha mãe, até hoje fica na minha cabeça. Que nós ficamos lá, o que nós vamos falar para a mãe? E agora? No fim, eu fui para casa, minha mãe brigou comigo, mas ela estava lá passando remédio nas minhas feridas. A gente não precisa ser assim com Deus. De ficar com medo. Não, muito pelo contrário. A gente pisou na bola, é aí que eu chego para Deus. É aí que eu me achego nele. O meu foco não é se eu pisei na bola ou não, o meu foco é Ele. Quanto mais eu focar no que eu fiz de errado, quanto mais eu focar no que eu pisei na bola, mais força aquilo vai ter dentro de mim. Agora, se eu começar a focar em Cristo, focar naquilo que Ele faz em mim, naquilo que Ele pode fazer em mim, mais aquilo vai ter força dentro de mim. Amém? Quando cremos que Deus nos deu o seu Filho Cristo por nós, começamos a entender o verdadeiro caráter dele. Se você é pai e mãe, agora uma pergunta para os pais e mães. Você tiraria algo do seu filho para dar para outra pessoa qualquer? Você tiraria? Não, né? Outra. Você dava a vida do seu filho por outra pessoa?
via o seu filho sendo morto para outra pessoa, no lugar de outra pessoa? Nunca. Nem sua mãe não faria. Nunca, nunca. Jamais. Foi exatamente isso que Deus fez. Deus deu Jesus, o único filho dele, unigênito. Tinha o mesmo DNA que o Pai. Tinha o mesmo espírito, a mesma fala, o mesmo pensamento. Dá para nós, por mim, por você. Esse é o caráter de Deus. Ele é um Deus bom. Não é um Deus que condena e que julga. Não é um Deus que está pronto para tacar-lhe a paulada em você. Deus muito bem podia ter buscado na terra um homem bom, que não era apegado aos seus bens materiais, que fosse capaz de dar a vida. Ele muito bem poderia ter feito isso, certo? Ou ele poderia ter mandado um anjo. Vai lá, anjo. Vai virar humano e morre para essas pessoas. Mas ele não fez isso. Ele deu o próprio filho. O próprio filho. Não foi um profeta, não foi um anjo, mas foi o Filho de Deus. Isso revela quem Deus é. O ato de Jesus, de Deus dar o Filho dele, revela o caráter dele. Revela o caráter de Deus. Sabe, as pessoas falam assim, mas Deus, como é que ele... esse Deus não é bom, não. Não, muito pelo contrário. Ele é o único bom. Ele é o único que é bom. Digno de ser chamado de bom. Porque jamais nós faríamos o que ele fez. Jamais nós daremos um filho para pessoas que falam, para as pessoas que viraram a cara para ele, para as pessoas que viraram as costas, para pessoas que foram snobs diante dele, falaram, não, a gente consegue fazer tudo o que você mandar. Ele vem, dá o seu filho. Isso mostra como ele é generoso, como Deus é bondoso, paciente, como Deus perdoa. Já nos perdoou plenamente. Nós vivemos pelo que nós cremos. Nós não cremos em algo vazio, nós não cremos em uma estátua, nós não cremos em uma coisa da cabeça. Nós cremos numa coisa verdadeira. Um Deus vivo, um Deus que se move, um Deus que é presente. É nesse Deus que nós cremos. Não importa o que você esteja passando hoje, nem o que eu estou passando hoje. Isso não importa. É importante. É importante. É importante você saber que aquilo que você sente não é lixo. Para você é importante. Às vezes você não está legal, às vezes você está triste, às vezes você está desanimado. E isso é importante para você. Só que não é isso que define a sua vida. Não é o que você está sentindo que define a sua vida. Não é o que você está sentindo que define se você é feliz ou não. Mas é Ele. É Cristo dentro de você. Porque Cristo dentro de você, Ele diz, a minha paz eu vos dou. A minha paz está em você, está dentro de você. Então não importa se está uma guerra a tua casa, se está uma guerra o teu trabalho, se todo mundo está loqueando lá fora, por causa de pandemia, e semana passada por causa de política, não importa. Não importa se a economia está uma loucura, se não tem dinheiro, não importa isso. O que importa é que a minha fé, o que importa é em quem eu creio, em quem eu acredito. É isso que importa na minha vida. Isso é o mais importante.
Isso é o mais importante para nós. Por isso não alimente crenças erradas no seu coração. Porque crenças erradas bloqueiam a graça fluir na sua vida. Não alimente que Deus ele é bom, mas ele é mau também. Não alimente que eu tenho que me esforçar para eu receber. Não alimente essas crenças. Mas coloque dentro de você, permita que Deus crave assim, dentro do seu coração. A crença de que Ele pode todas as coisas. Ele faz todas as coisas. Tudo é por Ele, para Ele, para Ele. Tudo é por Ele, para Ele. É a mesma coisa. Tudo. A sua vida, a minha vida, o nosso futuro. É a nossa fé quem dita como vai ser amanhã. É a nossa confissão. Por isso que a gente precisa alimentar a nossa confissão, alimentar a nossa fé, ouvir a palavra de Cristo, começar a falar a palavra de Cristo. Não, eu posso todas as coisas. Não está fácil hoje, mas Cristo é mais poderoso que essa situação. Cristo é mais poderoso que isso. Não, eu não consigo, eu não tenho dinheiro hoje, mas Cristo ele é mais poderoso que o dinheiro. Cristo não se dobra ao dinheiro. Eu também não vou me dobrar ao dinheiro. Eu não vou ser escravo da situação. Eu não vou ser escravo do dinheiro, da circunstância, do meu trabalho, das pessoas. Não, de maneira alguma. Eu não vou ser escravo mais disso. Eu já era. Hoje eu sou livre. Eu entendi de fato que eu sou livre. Eu entendi de fato quem Deus é. E se Deus que é o poderoso, e se Deus que é o todo, o Criador de todas as coisas, Ele quis me libertar, eu quero essa liberdade. E eu vou pegar essa liberdade e eu vou viver para Ele. Você não é mais escravo e nem eu. Não deixe mais o diabo manipular você. Deus é bom demais. Deus é bom demais. Creia que Deus é bom. Nós não vivemos pelo que nós vemos, mas pelo que nós cremos. Pelo que nós cremos. Saiba, não tenha medo. Muitas vezes a gente tem medo porque a gente não sabe como vai ser as coisas. Ai, como é que vai ser o ano que vem? Vai ter pandemia ou não ainda? E daí? E agora? E está todo mundo perdendo trabalho. E agora? Vamos perder o trabalho também? E está todo mundo guardando dinheiro, entre aspas. Que as pessoas não estão guardando dinheiro nenhum, né? Sabe? A gente às vezes tem medo. Mas por nós vivemos pela fé, nós vivemos sem medo também. Porque nós temos medo. Sabe por que a gente tem medo? Porque a gente faz pela nossa força. E aí, como a gente faz pela nossa força, tem coisas que a gente não consegue fazer. Tem coisas que não tem, você não consegue fazer. Ou, mesmo que você um dia vai conseguir, hoje você não está preparado para fazer aquilo ali. E aí, por isso a gente tem medo. Meu, se eu fazer isso aqui não der certo, que medo. E se eu comprar um terreno, e se eu começar a comprar um carro, e eu não conseguir pagar, meu, que medo. E se eu comprar uma casa e sair do aluguel, e eu não conseguir pagar, que medo. Não vou fazer isso não. Se você viver pela fé, crendo que Deus vai te dar o dinheiro, Deus vai te dar a solução para você conseguir o dinheiro para pagar aquilo ali. Olha, Deus, eu vou comprar uma casa,
eu sei que o Senhor está na direção disso aqui. O Senhor vai me dar maneiras de conseguir dinheiro, o Senhor vai colocar o trabalho na minha frente, vai abrir portas para mim. Eu vou comprar porque eu não quero mais ficar pagando aluguel. Eu vou comprar um carro porque eu quero viver como um filho de Deus. Eu não vou mais ficar mendigando. Então eu vou comprar esse carro, eu vou comprar essa casa aqui. Não sei se daqui a 1 ano, 2 anos eu vou ter dinheiro, mas estou nem aí, eu vou comprar. Eu vou comprar e eu vou confiar em você. Você vai me dar a solução para conseguir o dinheiro. E se apertar, eu vou continuar confiando. Se estragar, eu vou continuar confiando. Se der problema lá na hora de fazer a casa, eu vou continuar confiando. Porque o Senhor vai estar na frente. O Senhor vai estar me guiando. E mesmo se o Espírito Santo estiver me guiando e lá na frente der algum problema, não quer dizer que não era de Deus aquilo. Não. Acontecem as coisas na nossa vida. Acontecem problemas, acontecem dificuldades. A gente tem que saber que ser guiado pelo Espírito Santo é saber que muitas das vezes o diabo vai tentar fazer de tudo para que aquilo não dê certo. Ele vai fazer de tudo. Porque se você começa a viver sendo guiado pelo Espírito Santo, não tem, é certa. A coisa é certa. Você está indo no alvinho. Ele não quer que você viva tudo aquilo que Deus tem para você. Nós vivemos pelo que nós cremos. O nosso foco não está no que nós enfrentamos, não está nas circunstâncias. E nem são as circunstâncias que ditam o nosso humor. Eu falei essa frase há algum tempo já aqui. E eu vou falar. É fácil falar essa frase. Eu estou falando. É fácil falar essa frase. O difícil é você viver essa frase. O difícil é chegar segunda-feira e eu não vivo pela circunstância, o meu humor não é ditado pela circunstância. Eu sou feliz. Eu sou feliz. Mesmo que está dando tudo errado. Não é, sabe, viver a graça não é fácil. Só que viver a graça, ela é fácil no quesito, não é a minha força que vai me guiar, é a força dele. Quando eu digo que viver a graça não é fácil, é que viver a graça não é fácil para mim ser humano, porque eu tenho que me tirar e falar, não, você que faz, não é eu que faço. É a tua força que vai me levar, não é a minha força. Não é eu ser muito boa, não é eu estudar muito, não. Não é eu fazer faculdade daquilo ali, daquele outro, não. Não é eu saber de tudo, não. Mas é você, não é eu. É você. É você me direcionando, é você me guiando. É eu vivendo por aquilo que você me diz. Por aquilo que eu creio em Cristo, eu creio que Ele pode todas as coisas. E é dessa maneira que eu vou viver minha vida. Nesse âmbito, não é fácil. Você tem que se anular totalmente. Anular sua força, sua capacidade. Ah, mas daí eu não faço nada. Não, você faz também. Você também tem que fazer alguma coisa. Porque não cai do céu. Não é... a gente não tem mais o maná que cai do céu. Graças a Deus. Não. Ele nos dá a direção, só que a direção dele é certa. E nós seguimos essa direção, vai ser certo. Ele fala, faz isso aqui, ele dá um conselho, você segue aquele conselho, é certo. Você segue o conselho dele. É isso que você faz. Só que tudo ao redor, o que está acontecendo, quem faz é Ele. Você só segue. Amém.
último, não foque nas coisas terrenas, mas seja guiado pela sua fé, seja guiado pelo Espírito Santo. Seja guiado pela sua fé, em tudo que você for fazer. Não tenha medo de perguntar para Deus o que Ele acha das coisas. Olha, o que acha? O que acha de eu fazer isso aqui? Estou querendo fazer isso aqui, é loucura, Deus? Se é loucura, então que eu esqueça isso aqui. Se não é loucura, dá paz dentro de mim. E aí Ele vai te falar. Ele vai colocar a paz dentro de você. Ou Ele vai falar para você, dentro de você. Faz isso aqui. E aí, às vezes, muitas vezes você ainda vai ter dúvida. Aí o que Ele vai fazer? Agora eu entendi. Agora eu entendi o que é revelação. O que é alguém revelar algo para você. Alguém ser usado, uma pessoa ser usada para revelar algo para você. Muitas vezes as pessoas, eu aprendi, eu soube a vida inteira que ser revelada era alguém chegava e falava para mim algo que eu não fazia ideia. Mas na verdade, ser revelado, Deus usar alguém para revelar algo para mim, Ele já falou aquilo para mim. Só que eu ainda não entendi. Eu ainda estou com um pouco de dúvida, com um pouquinho de medo. Então Ele vai chegar para alguém e a pessoa não vai chegar assim, ó, Deus está falando para mim. Não tem essa necessidade. Que sabe, você vai estar conversando com a pessoa, nossa, eu queria fazer isso daqui. E você, faz, nossa, você é muito bom nisso aqui. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar nisso aqui. E aquela pessoa nem sabia do que estava dentro de você. Aquela pessoa nem fazia ideia de que você estava pensando de fato em fazer aquilo ali. Ou alguém chega para você e fala, tu já pensou em fazer isso aqui? E aí você, é Deus, né? Então tá bom, então vamos lá fazer. Se essa pessoa nem fazia ideia, então vamos lá. Já estava aqui dentro de mim. Deus já tinha falado para mim primeiro. Mas eu ainda estava com um pouquinho de dúvida. Eu ainda estava com um pouco de medo. Eu tenho paz dentro de mim. Nós somos guiados pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo não é um espírito de covarde nem de medo. Mas é um espírito corajoso. Corajoso. Então, nós somos corajosos também. Nós não temos medo do que vai vir por diante. Mas eu estou com medo, Sara. Vai falando que você não tem medo. Vai falando, eu não tenho medo. Eu não tenho medo. Eu não tenho medo. De circunstâncias. Quem sabe outras coisas você pode até ter medo. Mas nós não temos medo se vai faltar dinheiro, se ano que vem como vai ser. Nós não temos medo disso. Deus é muito maior do que tudo isso. Se nós perdermos o trabalho, Ele vai levantar de outro jeito. Ele vai nos dar direção para conseguir nos manter de outro jeito, de outra maneira. E de uma maneira que a gente nunca pensou, quem sabe. Ou que uma vez passou no nosso coração e a gente, não. Isso nunca eu ia conseguir, não, deixa quieto. Nem vou olhar, nem vou dar muita bola para isso aqui. Amém? Deus é bom, Ele tem uma vida grandiosa para nós. Ele tem uma vida abundante para nós. Para nós vivermos essa vida abundante, nós precisamos crer. Esse é o nosso papel. É só isso que nós fazemos. Cremos em Deus. Confiamos em Deus. Confessamos a nossa confiança a Deus. E agradecemos. Começamos a agradecer. Agradeço porque eu tenho isso, Deus. Agradeço porque eu tenho isso, Deus. Agradeço porque eu tenho isso. Mas eu não tenho. Mas eu tenho. Pela minha fé eu tenho já. Eu não vou só agradecer quando eu receber. Eu vou agradecer antes já.
O dia que eu tiver com aquilo na minha mão, eu vou com certeza agradecer. Eu vou ficar, uhul! Mas agora eu já estou agradecendo também. Obrigado, Deus, que eu tenho isso aqui. Não sei quando que eu vou ter, mas obrigado. Porque eu sei que você pode fazer todas as coisas. Amém? Que nós venhamos sair hoje daqui com essa palavra no nosso coração. Sabendo que nós vivemos pela nossa fé, e a nossa fé em Deus, ela é uma fé ilimitada. Deus é ilimitado. Por isso não tenha medo de tudo aquilo que Ele vai colocar na tua frente. Se Ele colocar algo na tua frente e você ficar, nossa, eu consigo fazer isso aqui, querido, não pense duas vezes. Fala, eu estou indo, que eu consigo, não por causa de mim, mas por causa de Deus. Ele está em mim, então eu consigo. Eu vou conseguir, porque Cristo está em mim. Amém? Vamos orar? Glória a Deus. Aleluia. Pai, muito obrigado. Obrigado porque nós estamos hoje neste lugar. E porque no dia de hoje o Senhor tem enchido o nosso coração de fé, de alegria, de esperança. Obrigado, Senhor. Obrigado porque nós sabemos que quem nos capacita é você, que quem faz todas as coisas é você. Nós só precisamos crer em Ti. E por isso, Deus, com todo o nosso coração, com toda a nossa alegria, nós declaramos que nós cremos no Teu nome. Nós cremos em tudo aquilo que você pode realizar na nossa vida. Nós cremos que Deus é amor. Nós cremos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que ressuscitou e hoje está vivo. Nós cremos que nós somos Teus filhos juntamente. E juntamente com Cristo nós estamos assentados à Tua direita, Pai. Nós estamos vivendo uma vida abundante no dia de hoje. Nós somos amados, nós somos perdoados, nós somos sarados, tanto o nosso corpo quanto a nossa mente. Nós temos prosperidade dentro da nossa casa, na nossa família. E nós temos uma família abençoada, Senhor. Obrigado por tudo aquilo que Cristo conquistou naquela cruz por nós. Nós somos gratos a Ti, Jesus. E com essa gratidão nós queremos viver a nossa vida totalmente para Ti. Obrigado, Senhor. Nós Te adoramos e nós engrandecemos o Teu nome. Amém e amém. Sing it out. The weapon may be formed, but it won't prosper. When the darkness falls, it won't prevail. 'Cause the God I serve knows so